que eu tô de gato? Para falar sobre um sentimento, o medo. Por exemplo, eu tenho medo de gato. Você fala assim, você tem medo de gato? Tenho medo de gato, porque um gato correu atrás de mim. Então eu tenho um certo receio de gato. Não é aquele medo que me apavora, mas eu tenho um certo receio. Então hoje eu vim de gatinho, certo? Então cada criança, cada adulto tem um medo. Então hoje nós vamos falar sobre esse sentimento. E o que significa o medo? O medo é uma emoção básica que tem uma série de nuances como o temor, o terror, o pavor, o pânico e etc. Quando temos medo, nosso comportamento impulsivo, os mais primários, é a fuga, a vontade que a gente tem de correr mesmo. É importante saber diferenciar medo de ansiedade. Sentimos medo diante de um perigo real e iminente, como um incêndio, um desastre natural, um predador, enquanto a ansiedade é experimentada diante de algo possível, mas pouco provável. Caracteriza-se pelos pensamentos. E se? E se eu cair? E se acontecer alguma coisa? E com a minha família? E se deixarem de castigo? Na nossa sociedade, a ansiedade é muito mais frequente que o medo. É importante fazer essa distinção, já que diante de medo é preciso garantir a sobrevivência a todo custo. Ao passo que diante da ansiedade é preciso controlar as emoções. Muitas vezes trata-se somente de se tranquilizar-se. Muitas vezes o que acontece quando a gente está com medo, a gente tem que respirar fundo e tentar se tranquilizar, né? Por exemplo, você tem medo, sei lá, de alguma coisa, você tem que tentar respirar para tentar sair daquela situação. Vamos lá. Hoje a história que eu vou contar para vocês é Os Dois Alfaiates. Era uma vez uns ricos lavradores do povoado de Zora, que pediram aos dois alfaiates de São Bóio que lhes fizessem roupas sobre medidas. Ocorreu aos dois que se fizessem o percurso à noite, ao amanhecer já estariam em Zorra e poderiam pôr mãos à obra bem cedo. Assim partiram de Samboia ao entardecer, e cada um deles levava utensílios em sua trouxa, tudo o que era necessário para cortar e costurar uma roupa. O caminho era muito estreito, cheio de paisagem entre carvalhos, acineiras e rochedos. Já estavam escurecendo. As corujas, os mochos galegos e os bustos reais preenchiam o espaço com a sua respiração e os uivos tenebrosos. Os dois alfaiates, assustados pelos uivos constantes e pelas sombras misteriosas que se moviam por todas as partes, avistaram no meio do caminho uma silhueta branca, da altura de um homem. Duvidando se era uma pessoa de carne e osso ou um fantasma. Pararam de repente e, tremendo, perguntaram em voz baixa o que poderia fazer. Seu pânico era tão grande que a língua enrolou, os braços e as pernas paralisaram, como se tivessem ficado congelados da cabeça aos pés. Era como se aquela figura branca lhe estivesse dizendo: aqui eu os espero. Faça o que fizerem, terão que passar por aqui. Não poderão escapar. Finalmente, um disse para o outro, com um fiozinho de voz: é o capreiro, o terrível bandido de Guilherês, aquele que há uma semana afugentou um batalhão de soldados que o perseguiam. Agora sim estamos perdidos. Mas e se não for ele? Contestou o outro. Como você quer que não seja? Respondeu ele. Não está vendo como brilha a espingarda de dois canos para amedrontar toda a região? Se ele a disparar, pobres de nós, acerta os dois com um tiro só. Que horror! Sussurrou o outro. Ele é só um e nós somos dois,
Mas mesmo que fôssemos 10, nós devorariam para se alimentar. E se perdíssemos a ele, que nos deixe passar. Tente, respondeu a ele, mas acima de tudo, não o deixe imitar. Indo em direção à silhueta branca com uma voz trêmula, disse: Boa noite. Somos 2 alfaiates de Samboia e estamos indo a Sora. O senhor nos permite passar, por favor? Na dica de nada, a figura branca permaneceu imóvel e muda e parecia cada vez mais ameaçadora. Mesmo vestido com roupas bem quentes, os 2 alfaiates rangiam os dentes e seus pelos estavam arrepiados. Vamos ver. Fale você, talvez a você ele ouça, porque a mim parece que não deu atenção. O outro alfaiate repetiu com uma voz que não saía do colarinho de sua camisa. Boa noite, somos 2 alfaiates de Samboia, estamos indo a Sora. O senhor nos permite passar, por favor? Mas o espectro branco continuou, não dando ouvido, nem um gesto, nem uma palavra. Se os 2 alfaiates já estavam acovardados, antes deles fazer a pergunta, ficaram mais ainda depois. Também não manifestavam nenhuma intenção de lhe deixar prosseguir a viagem, pois continuava imóvel no caminho, impedindo-lhe a passagem. Pela 3ª vez, os 2 suplicaram com um murmúrio de voz que eles mesmos quase não percebiam. Boa noite, somos 2 alfaiates de Samboia e estamos indo a Sora. O senhor nos permite passar, por favor? E aquela coisa branca se fez mais surda que antes. Então os 2 alfaiates, amedrontados e temendo irritar o fantasma, se insistiram em seu pedido. Encolheram no chão, encostando num rochedo à beira do caminho, sem fazer barulho nenhum. Assim, esperariam chegar o dia seguinte para ver se o capreiro, o terrível bandido de Ilhéus, iria embora. À primeira luz da aurora, os alfaiates abriram os olhos e viram, que vergonha! Aquela coisa branca, que pensaram se tratar de um assassino ou de um fantasma que os queriam tragar vivos, era apenas um tronco de uma árvore grossa, branca, de tão velha, descamada, pelos animais e pelas chuvas, e da altura de um homem corpulento. Quando se deram conta disso, os 2 heróis se animaram e logo se encheram de uma coragem enorme. E um levantou um galho que encontrou pelo caminho e com ele, como se fosse uma espada afiada, golpeou com fúria aquele tronco envelhecido. O outro retirou de uma trouxa enorme tesouras de alfaiate e as cravou no centro do tronco. Uma vez depois, outra, dizendo com a voz firme: Ah, se fosse um homem, você teria visto só uma coisa, se fosse um homem. Acalmar-se é importante para enfrentar os desafios da vida e tirar o melhor proveito deles. O medo colocou os alfaiates da história em uma situação ridícula e ainda por cima fez que chegassem tarde ao seu destino. Foram corajosos, mesmo que só com palavras, quando já não era mais necessário. Ou seja, com essa história a gente aprende o quê, né? Que eles estavam tão apavorados ali, eles estavam com tanto medo que eles não conseguiram ver o que realmente, de fato, era aquela sombra branca que eles pensaram que era um fantasma, que eles pensaram que era qualquer outra coisa. Ou seja, mas eles fizeram o quê? Eles tiveram uma atitude correta. Eles estavam com medo, eles ficaram no cantinho e esperaram o medo passar, amanhecer o dia para eles tentarem enfrentar. Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem que tentar se acalmar, respirar, para depois a gente tentar enfrentar, né? Porque com medo a gente não consegue. Certo? Eu quero agora que vocês façam uma produção de texto sobre esse tema. Vocês vão pegar, eu tenho medo disso, 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 e vocês vão criar uma história. Vão criar uma história com o medo que vocês têm, certo? No caderno de produção. E vão realizar o livro de ciências,
que é da página 132 a 139. Se tiver alguma dúvida, vocês vão me mandar uma mensagem, vão procurar, que a tia está à disposição, certo? Gostaram da historinha? Fiquem em casa, tá bom? Se cuidem, a tia ama todos vocês.